Salve, salve! Seja bem-vinda a essa aula introdutória do curso de Magia dos Salmos. E aqui eu quero que você comece a entender como que nós vamos trabalhar o nosso estudo. O nosso estudo vai ser dividido em alguns módulos, e esses módulos eles vão falar da característica dos salmos, ele vai falar sobre os trabalhos que este salmo vai poder estar fazendo junto de você. E o que nós vamos trabalhar junto disso? Como que é o rito para ativar a energia dos salmos? Como que é o rito para poder trabalhar o acionamento desta energia? Primeiramente, os salmos, eles são dedicados principalmente ao rei Davi e a alguns salmos ao rei Salomão, outros salmos ao rei Asaf, outros salmos aos filhos de Corá, outros salmos não tem autoria própria. Então, cada salmo, cada bloco de salmos, ele vai ter uma determinada autoria. Alguns de autoria desconhecida são ligados muitas vezes aos livros apócrifos da Bíblia, e por isso esses povos que não são reconhecidos pela igreja, tradicional, acabam não entrando como autoria dentro do livro dos Salmos. Então, dentro deste contexto, quando se trabalhava a energia, quando se trabalhava a evocação dos salmos, se trabalhava a evocação da louvação, se trabalhava a energia para atrair algo de positivo ou de negativo. Crise negativo, sim, porque se evocava muitas vezes a guerra, se evocava muitas vezes a morte dentro dos salmos, né? Então, o que acontece? Muitas vezes o salmista, ele para fazer aquela louvação, para fazer aquela oração, para pedir a intercessão de Deus para que destruísse algo de negativo. E muitas vezes esse algo de negativo era o exército inimigo, era o seu vizinho de campana, era aquele que adentrou na sua casa, mas que estava ali no momento com o coração negativo, com o coração ruim. Então, eles vão trabalhando todas as nossas energias humanas. Desta forma, nós temos, dentro dos Salmos, alguns contextos. Por exemplo, na próxima aula, nós vamos ver coisas básicas que você tem que ter dentro de casa para que você consiga trabalhar o acionamento dos salmos. Muitos que trabalham falam uma vela, um incenso, um copo com água. Isso é uma das coisas que tem que se ter? Sim, isso é uma das coisas básicas que se precisa ter para se ler os salmos, né? Mesmo quando você vai na igreja, a igreja lá no altar, ela tem a vela, a igreja lá no altar, ela tem um líquido, que muitas vezes é o vinho, a água, tem-se ali o incenso, né? Então, muitas das missas se entra ali com o turíbulo ali, incensando. Existe um momento na missa, durante a missa, aonde se recita um salmo. Por quê? Porque é um momento que antecede o grande louvor, né, o momento que antecede o ápice da missa, né, o início do ápice da missa, que aí o ápice total da missa é quando se fala da crucificação, né, ali Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo e afins. Então ali é o ápice, né, que vai chegar na Eucaristia. Então, quando você está trabalhando essa elevação, você tem ali objetos, né? E você tem ali instrumentos a qual você usa para você acionar aquela energia. Você vê, na igreja tem um órgão, tem um instrumento de cordas, muitas vezes tem alguém tocando um violão, né? Tem igrejas que tem clarinete, tem igrejas que tem violino, tem igrejas que tem órgãos. Então, tem sempre um instrumento musical por perto, tem sempre uma música por perto. Nós vamos conseguir entender melhor como que funciona esse mecanismo para que a gente possa trabalhar a energia dos salmos. E também nós vamos ver, já na próxima aula, o que é bacana, né? Não é obrigatório, mas o que é bacana você fazer antes de você começar um ritual com salmos, né? Quais são os procedimentos energéticos que nós devemos tomar como prevenção para que você possa usufruir da melhor forma possível daquele salmo. Junto disso também, durante as aulas, nós vamos trabalhar o contato com os arcanjos. Então, nós vamos ter uma aula sobre contato com os arcanjos, e essa aula ela é introdutória, que você vai poder usar este método
todas as vezes que você precisar chamar um arcanjo diante de um salmo. Todas as vezes que você precisar trabalhar a energia daquele arcanjo para que ele interceda a seu favor junto àquele salmo. Todos os salmos têm anjos que estão ali, né, ligados àquela energia, né, os arcanjos que estão no comando superior daquela energia, e é essa energia superior que nós vamos trabalhar também junto da energia desses salmistas. Junto disso, nós temos também as intercessões, né? Tudo aquilo que vem do alto para baixo e tudo aquilo que vem de baixo para cima, formando a estrela de 6 pontas. Então, quando nós trabalhamos, né, a evocação dessa estrela de 6 pontas, nós trabalhamos a união do homem com o espírito e nós trabalhamos o espírito e a terra se coligando, né, e se entrelaçando para que haja o equilíbrio. Diferente do pentagrama, que você equilibra o homem para o espírito, você também tem o equilíbrio do espírito para a terra, que aí nós estamos trabalhando com a estrela de 6 pontas, e aí a gente entra em todo um contexto do rei Salomão, e nós entramos num contexto de espiritualidade mais profunda, que é o que nós vamos buscar entender o que o salmista quer dizer. Então, esses poemas, né, que são essas orações, que são essas louvações, e cada louvação tem algumas o seu lado positivo e outras o seu lado muito negativo, nós vamos entender como é que funciona. Por isso que muitas vezes eu falo que às vezes uma pessoa que pratica o evangelho, um evangélico, né, um cristão, ele acaba muitas vezes tendo muito mais força do que muitos que trabalham outras linhas religiosas. Por quê? Porque eles se unem todos nisso dentro de uma invocação que vem vindo há centenas de anos ali, e que ali dentro daquele ambiente ele tem todos os elementos necessários para que aquela energia e aquele espírito que está ali evocado dentro daquele poema seja, digamos assim, liberado, né? Aquela energia seja liberada, aquele espírito seja chamado para poder trabalhar a seu favor. Então, seja bem-vindo ao curso de Salmos, e na próxima aula nós já vamos começar a falar sobre as preparações e sobre os instrumentos. Até a próxima aula.